Bom, e o presidente Lula, voltando para o contexto político, afirmou recentemente que começaria a pensar na reforma ministerial após as eleições do Congresso. Bruno Pinheiro chega com mais informações ao vivo para a gente. Bruno, agora o que esperar, já que o pleito realmente passou? Boa noite. Ótima noite também a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Lula está de olho então nessa reforma onde esses ajustes vão acontecer, mas numa entrevista coletiva os ministros reafirmaram hoje que Lula não chegou a conversar com eles sobre essa reforma, mas há um entendimento de uma necessidade de reforçar inclusive essa articulação do governo e também melhorias na esplanada dos ministérios. Hoje, um pouco mais cedo, lá no Palácio do Planalto, o ministro das Relações Institucionais disse que Lula não conversou com ele sobre essa reforma que deverá acontecer nos próximos dias. Vamos ver. O presidente nunca falou conosco sobre reforma ministerial. Então, o que o presidente falou, inclusive, na reunião dos ministros, publicamente, isso é público, que passada a eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado, ele ia se reunir com os presidentes de partidos, ministros, líderes de cada um dos partidos, para discutir sobre o governo, avaliar junto com eles como é que está a atuação de cada um dos ministros, discutir os próximos 2 anos, as prioridades de entrega nesse ano de 2025, acelerar as entregas, disputar melhor as entregas de 2025, e conversar também sobre os próximos 2 anos até 2026. Se isso significa mudança de ministro ou não, é só essa conversa, esse diálogo que vai ter. Tanto o presidente Hugo Motta quanto o presidente Davi Alcolumbre têm influência nos seus partidos, já foram líderes dos seus partidos, hoje presidem as casas. Eu acho que, sem dúvida alguma, a postura deles é muito mais como presidente das casas, não mais como um líder partidário, mas certamente, junto às lideranças dos seus partidos, eles, junto aos ministros dos seus partidos, eles têm diálogo permanente, podem participar desse diálogo. Ainda durante o final de semana, numa entrevista à Jovem Pan, o senador Humberto Costa, da legenda de Lula, inclusive, acabou até fazendo uma reclamação, uma revelação de que os aliados do governo estariam com dificuldade para acessar os ministérios, inclusive. Essa já é uma reclamação, na verdade, de que alguns nomes que estão no governo não estavam sendo tão fiéis assim. Humberto Costa relembrou ainda a necessidade de uma chacoalhada no governo federal. Vamos ver. Eu acho que o governo precisa, por razões que são sabidas de todos, de uma chacoalhada, digamos assim. É preciso que nós possamos melhorar tanto a gestão quanto a política. Daí se entende a visão do presidente de fazer uma reforma ministerial. Agora, os aspectos mais do ponto de vista da governabilidade cabem a ele. Aqui no Senado nós tivemos o presidente Pacheco, que agora sai, como uma pessoa extremamente importante nesse processo de preservação da democracia, no respeito à autonomia entre os poderes, na defesa da Constituição e, sem dúvida, é uma pessoa que, pela sua qualificação técnica, se for para o governo, tende a dar uma grande contribuição. Agora uma informação que a gente apurou agora há pouco, após a reunião de líderes aqui no Congresso Nacional, após essa reabertura também das atividades no Congresso, o deputado Hugo Motta reuniu com os líderes numa reunião para tentar entender o que vai ser discutido nos próximos dias e, de acordo com o que a nossa equipe levantou, com quem eu conversei nas últimas horas, que é o seguinte: Hugo Motta fez uma proposta de cumprir pelo menos 8 horas de atividade dentro do plenário durante a semana, uma sessão que seria na terça e na quarta-feira, 8 horas durante a semana e após as 20 horas, se for necessário se estender esta sessão, que esta votação seja remota usando o Infoleg, algo que foi usado lá no enfrentamento ao coronavírus por conta do distanciamento, se tornou então remoto. Algumas sessões aconteceram em vários momentos. Na campanha, Hugo Motta já falava que iria reduzir essas sessões no formato remoto, então até às 8 da noite, totalmente no presencial. E na quinta-feira, a reunião com
os líderes sobre a discussão da outra semana. Isso incomodou alguns parlamentares com quem eu conversei, já que na quinta-feira existe um hábito de esvaziar a capital federal. Nessa forma nova de Hugo Motta, então, seria necessário os parlamentares continuarem aqui na capital federal na quinta-feira. Então, a depender de Hugo Motta, essa nova dinâmica com 8 horas semanais de expediente dentro do plenário da Câmara dos Deputados. David Tarso. Bruno Pinheiro, muito obrigado pelas suas informações ao vivo, direto de Brasília. Dora Kramer, então, segundo o senador do PT, Humberto Costa, né, precisaria de um chacoalhão no governo, nessa reforma ministerial. E de que forma fazer esse chacoalhão, hein? E essa que é a questão, né? Eu já achei interessantíssimo um avanço, que para você resolver um problema, qual é o primeiro passo? É reconhecer que o problema existe. Então, eu achei que o senador Humberto Costa, que é uma pessoa que é da direção do PT, e é também agora segundo vice-presidente do Senado. Quando ele reconhece, olha, algo não vai bem, então é preciso mudar. A questão é, qual é o critério, que até agora não está claro, porque a mera distribuição de cargos é uma coisa antiga, velha, já não vale mais. Olha, se colocasse o ministério, os 38 ministérios nas mãos de deputados e senadores e todos os partidos fossem contemplados, ainda assim isso não garantiria fidelidade do Congresso nem as alianças para 2026. Então pode ser que o presidente Lula tenha aí um critério que não está claro, como é que ele vai fazer essa chacoalhada, essa nova arrumação, de modo a que o Ministério trabalhe e atue de maneira mais eficiente. Até áreas como saúde, educação, desenvolvimento social, que tem até pessoas qualificadas, como o ministro Camilo Santana, a ministra Nízia Trindade, mas que não têm sido vistos, não têm feito uma atuação de interlocução mais firme, mais intensa com a sociedade. Esse é um critério que ouvi de pessoas que já integraram o ministério em governos anteriores do PT, falam que poderia ser adotado. E também a equipe palaciana.